A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus, vamos orar? Jesus, obrigada por esse tempo. Jesus, obrigada porque nós vamos ter o privilégio de parar para ouvir a Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações, Pai. Então, enquanto nós estamos aqui, transforma a nossa mente, renova a nossa fé, dai-nos um novo ânimo, um novo fôlego de vida, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. É a nossa oração. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 1. Eu vou pregar hoje sobre genealogia. Que coisa chata, vão pensar alguns. Mas Deus vai falar, hein? Aleluia. Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 25. Se alguém não leu a Bíblia essa semana, vai pagar hoje com juros e correção monetária, porque nós vamos ler 25 versículos, genealogia. Vamos lá. Dia das Mães, Lagoinha Mangabeiras, Mateus capítulo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, a genealogia de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, os descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Por que está repetindo uma Bíblia aqui, gente? Voltou. Eu parei em qual versículo antes? Desculpa. 6. Desculpa, vamos 7. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Zalatiel, que foi pai de Zerobabel. Zerobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Zadok, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até os israelitas foram levados, até quando eles foram levados para a Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias, também houve mais 14 gerações. Que mistério, hein, gente? Alguém já tinha pego isso aí na Bíblia? Não, isso é um mistério. Vocês entenderam isso aqui? Houveram 14 gerações. Eu vou ler de novo esse versículo. Olha comigo aqui, ó. Assim, 17. Houve 14 gerações, desde Abraão até Davi. Parou. Olha que interessante. De Abraão até Davi, Deus agiu na história de uma forma. E 14 de Davi até os israelitas, quando eles foram levados para a Babilônia. Deus já estava agindo na história de outra forma. E de quando eles voltam cativos da Babilônia até o nascimento de Jesus, mais 14 gerações diferentes, e Deus continua a agir na história de outra forma. Eu podia parar nesse versículo aqui e pregar uns 40 minutos, né, pastor Mateus? Muito, mas não vou fazer isso hoje, mas quem sabe um dia. Olha só, tem tanto mistério revelado nas Escrituras que às vezes a gente fala assim, não, isso aqui é genealogia, eu vou passar. Quantas e quantas vezes eu pulei os primeiros capítulos dos Evangelhos? Eu pulava do 1 para o 2, assim, rapidamente. Principalmente quando vinha genealogia. No Velho Testamento tem muita genealogia também. O que tem a ver genealogia, Priscila? Hoje é dia das mães, minha filha. Você vai falar... Gente, mostrar qual que era o objetivo de Mateus, que foi quem escreveu esse evangelho, ao colocar todos esses detalhes.
A intenção dele, como o seu evangelho especificamente foi destinado aos judeus, diferente dos outros evangelhos que foram destinados para outros públicos, Mateus foi escrito com o objetivo de alcançar o povo judeu, não necessariamente aqueles que tinham se convertido ao evangelho. Por isso, então, Mateus quer mostrar que Jesus era o Messias. Por isso, ele pega da raiz do povo hebreu. Quem é a raiz do povo hebreu, gente? Abraão é o pai da fé. Ele já lança essa no peito dos judeus. Jesus, descendente de Abraão. Aí a galera já fala, né? Depois, ele arremata o negócio e fala que ele é descendente não só de Abraão, mas ele é da linhagem de Davi. Ou seja, a promessa está toda nesse homem que Mateus quer apresentar. Então, ele expõe as origens que eram muito preciosas para o povo judeu, que era o objeto da carta. Vamos lá em 2 Samuel 7, porque em 2 Samuel 7, você vai ver, lá, anota, dá uma olhada, porque aí tem a promessa, a herança, a aliança feita com Davi. E quando, gente... Eu não sei se você sabe, mas com 14 anos, eu acho que é 14, que é o Bar Mitzvah, não é, Mateus? Dos 13? Pois é, o Bar Mitzvah é com 13 dos meninos judeus. Com 13 anos, meus irmãos, eles sabem o Pentateuco de frente para trás, de trás para frente. E, às vezes, nós estamos aqui passando vergonha e não decoramos João 3,16. Meu Deus do céu. E aí... Quando Mateus coloca isso aqui, que ele era da descendência de Davi, o que vem na cabeça do povo que está lendo a carta, que eram os judeus? 2 Samuel, capítulo 7. Eu não vou ler porque eu não vou ter tempo. Estou te deixando curioso, é para você ler na sua casa, hein? Você anota isso aí, você vai ler. E quando essa promessa, o povo fala assim, gente, então a promessa está nele. Ele é herdeiro da promessa davídica. E ele também é descendente de Abraão. Ele é herdeiro da promessa que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Só que esse mistério era grande demais e talvez não tivesse tão aos olhos dos judeus enquanto eles estavam lendo isso. Porque Jesus era aquele quem faria que toda a descendência fosse bendita. Nele próprio. Agora, olha que interessante. Na genealogia de Jesus aparece uma coisa aqui peculiar. 5 mulheres. Não era comum mulheres aparecerem nas genealogias do povo judeu. Não era comum. Mais incomum ainda eram essas 5 mulheres que apareceram na genealogia. Dentre elas nós temos gentias, Ruth, temos prostitutas, Raabe, Tamar. Tamar se deitou só com o sogro dela. Mas elas estão na genealogia de Jesus. Vou colocar só uma aspas aqui. Lá em Gênesis 12:3, você vê a promessa, tá, feita a Abraão, que eu estou citando aqui, se você quiser anotar para ler em casa. Então, Jesus, além dele não ser nada do que o povo judeu esperava, ele não é puro, de uma genealogia pura, como todos esperavam, imaculada. A árvore genealógica de Jesus não é o que todos esperavam. O próprio Jesus em si não é. Porque, não sei se você sabe, os judeus esperavam um homem forte. Um homem que tinha relacionamento com o poder bélico, com a guerra. A referência do povo era quem? Moisés abre o mar. Sansão mata todo mundo. Davi entra na cova dos leões, o outro entra dentro da fornalha de fogo. E Jesus nasce numa manjedoura, escondido de trás das malhadas. Ele é completamente improvável, porque Deus age na história
de formas diferentes, em tempos diferentes. E Jesus precisava vir dessa forma, porque Jesus precisava se identificar comigo e com você, que temos idólatras, prostitutos, bêbados, mentirosos, orgulhosos e prepotentes na nossa vida, na nossa família, na nossa descendência. Jesus precisava se identificar comigo e com você. É por isso que ele vem de uma genealogia como essa, para mostrar identificação. Gente, como eu falei das mulheres especificamente, porque eram atípicas na genealogia, não que os homens não fossem ruins. Davi matou o marido da mulher para ficar com a mulher. Sansão se vendeu por causa de uma mulher também. Salomão teve N mulheres, se distanciou dos propósitos de Deus, foi orgulhoso, foi prepotente. Poderia estar vários outros aqui. Não que os homens fossem melhores. Na verdade, muitos deles foram até piores. Jacó foi um enganador. Roubou a primogenitura do seu irmão. E todos eles estão na árvore genealógica de Jesus. Então, por quê? Para gerar identificação. Jesus se identifica com cada um de nós, porque ele se faz homem para nos mostrar que ele está acessível, que é possível, que ele pode ressignificar todas as coisas na sua vida e na vida da sua família. Então, não importa qual que é o seu histórico familiar, como que a sua família é, como que a sua mãe foi, como que é a tradição da sua família nesse Dia das Mães. Mãe remete a gente, assim, toda uma história do nosso passado. Para quem é novo, para quem não é tão novo, mãe é algo que marca a gente para sempre. E aquilo que você viveu com a sua mãe, querido, Jesus é completamente capaz de ressignificar o que foi ruim. Aquilo que foi bom já está impregnado em você está levando para a sua vida. Mas aquilo que foi ruim, muitas vezes, está impregnado em você e você continua levando para a sua vida. E Jesus me trouxe aqui para te dizer isso hoje. Ele quer ressignificar o seu passado de morte. Ele quer ressignificar o seu passado de tristeza, de traumas, de angústia, hoje. Através da revelação da palavra dele. Sabe por quê? Porque Jesus ele vem com todo esse histórico da sua genealogia, mas ele vem também com a linhagem do reino de Deus dentro dele. Na hora que ele sai do ventre de Maria, ele já é rei. Ele já nasce rei. E quando nós nascemos de novo, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos direito a esse mesmo reino, meus irmãos. É o mesmo reino, está disponível. De pecadores a filhos do Rei dos Reis. O que você fez ontem, que não foi bom, Jesus está disposto a ressignificar hoje. Ele muda as realidades da nossa trajetória familiar. Se tem mentiroso, se tem adúltero, se tem interesseiro, se tem invejoso, Jesus entra hoje na sua linhagem familiar, ou pelo menos ele quer entrar e ressignificar o seu histórico familiar em nome de Jesus. É lindo ver que Jesus entra na história de forma inesperada. Ninguém esperava que o Messias viesse dessa forma, mas ele veio, meus irmãos. Às vezes você não espera que Jesus vai agir na sua família de uma forma, mas ele vai agir. E não é como, olha só, pega esse mistério aí em nome de Jesus, não é como você espera. Não é como eu espero. É como ele sabe que é o melhor a ser feito. Porque o povo judeu esperava um Jesus, um Messias, que fosse libertar eles do poder da escravidão, dos romanos. Eles foram escravos de tantos povos. E eles esperavam que eles fossem libertos pelo Messias. E, na verdade, muitos esperam até hoje. Porque o Messias não veio para eles. O Messias já veio. Jesus é fato. Dividiu a história do mundo. Mas existem pessoas que ainda esperam esse Jesus. Sabe por que eles esperam? Porque os olhos deles estão embaçados
tentando encontrar um Jesus conforme as suas expectativas pessoais. E, às vezes, os meus olhos e os seus olhos estão embaçados, meus irmãos. Porque nós estamos esperando ver Jesus nas nossas vidas conforme as nossas expectativas pessoais. Jesus está lá. Jesus está fazendo. Jesus está agindo. Só que você não vê e eu não vejo. Por quê? Porque eu espero um Jesus que eu idealizei. Eu espero um Jesus hollywoodiano. E não o Messias da manjedoura, aleluia. Quando no versículo, vamos seguir aqui, porque eu quero ler um versículo do nascimento de Jesus em si, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs o nome no menino de Jesus. Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. As coisas acontecem na nossa vida não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo. Então, era improvável que qualquer mulher na face da terra pudesse ficar grávida daquela maneira. Improvável. Mas Jesus é o Deus dos improváveis. Jesus é o Deus que faz da forma que você não espera, meus irmãos. E sabe o que é interessante? Em algumas versões, no versículo 16, do Mateus capítulo 1, vai falando, né, de Jacó, gerou José, que foi marido de Maria. E aí tem uma versão que fala, da qual nasceu Jesus. Vinha sempre falando anteriormente, se você for observar, dos homens. Dele nasceu tal, dele nasceu X, sabe? Vai falando da linhagem a partir da perspectiva do homem. E por quê? Até por causa do contexto da época, em que a mulher não tinha um lugar que a gente sabe que Jesus veio ressignificar da mulher na sociedade. A mulher era vista de uma forma, pelo povo judeu, inclusive, uma forma até interior, vamos assim dizer, inconscientemente, como uma coisa assim que tipo trouxe coisa ruim para o mundo, sabe? Porque no relato do texto bíblico você lê, e hoje a gente tem teólogos, a gente tem teologia que explica que não é por causa da mulher que o pecado entrou no mundo, é óbvio que não. Mas há 2000 anos atrás, meus irmãos, não tinha teologia, não tinha internet, não tinha o pastor Mateus que dava um estudo aqui toda quarta-feira, maravilhoso, para te falar, não é por causa da mulher. É por causa do homem, da maldade do coração do homem. Foram os dois que pecaram. Porque se Adão não tivesse feito também, não tinha acontecido. Não tinha teologia. Imagina, então, naquela sociedade que tinha uma perspectiva completamente patriarcal, como a mulher era vista. Vocês sabem como a mulher é tratada no Oriente, não sabe? Imagina há anos atrás. Então, pensa que ouvir isso daqui... vem falando, nasceu Jacó, que nasceu José, e gerou Maria, da qual nasceu Jesus. A genealogia de Jesus, ele ressignifica, inclusive, o papel da mulher numa sociedade. Então, quem fala que a Bíblia é machista, que é não sei o que, é porque não leu nada. Lê Lucas capítulo 1 comigo, versículo 46, vamos lá. O cântico de Maria. O cântico de Maria redime as mulheres de Israel. Olha que coisa mais maravilhosa para esse Dia das Mães. Isso tudo está na genealogia de Jesus, meus irmãos. Naquele tempo, como eu falei, no imaginário judaico, a mulher ainda era vista como a entrada do mal.
Vamos lá, vamos estar acabando aqui, 5 minutos, hein? Lucas, capítulo 1, versículo 46. Lucas 1, 46. O cântico de Maria. Então, Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. E Ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Esse cântico de Maria redime as mulheres daquela época. Meus irmãos, e Mateus colocar tão intencionalmente, ele poderia ter falado de José, veio Jesus, como ele vinha falando anteriormente. Mas ele faz questão de dizer que de Maria veio Jesus. Porque a mulher que erra no Éden é redimida através do nascimento do Messias dessa própria mulher, da descendência dessa mulher que erra no Éden. Então Jesus, ele redime todas as coisas. A Bíblia fala que Jesus na cruz, ele toma para si todas as coisas e diz: é meu. Tudo é meu, a família é minha, a mulher é minha, o homem é meu também. Então, às vezes o jugo que a gente sente, agora eu quero falar com as mães. Enquanto mães, Jesus quer ressignificar, minha irmã, esse jugo e esse peso que às vezes vem sobre os nossos ombros, a gente não está fazendo o suficiente, sabe? E a gente deita todo dia na cama e acha que não foi bom o suficiente. E acha que a gente errou demais, e às vezes a gente erra demais mesmo. Só que Jesus, ele é essa pessoa que ressignifica o meu e o seu papel. E ele fala: ei, eu estou aqui. Eu te redimo, eu te perdoo. E amanhã de manhã, as minhas misericórdias vão se renovar sobre você. Entrega o fardo que é pesado, deixa que eu carrego, porque não dá para você carregar. Esse fardo é meu, não é seu, mãe. E se você errou, se você falhou, você está viva hoje, não está? Eu também estou, não estou? Hoje, e amanhã, e depois de amanhã, nós vamos ressignificar o que nós erramos através do conhecimento da verdade, do Evangelho que nos liberta. Então, se nós erramos um dia, amanhã é o tempo de acertar. Porque quem te acusa todos os dias na sua cama à noite, mamãe, além da sua consciência, que infelizmente ainda está tomada pelo pecado, até que ele venha, é o próprio Satanás. Não é Jesus. Jesus não te acusa. O Espírito Santo não te acusa. O Espírito Santo te redime. O Espírito Santo te limpa. Ele te acolhe. Porque Ele sabe das suas e das minhas limitações. E ainda assim, sabendo disso, Ele te chamou. Te deu os filhos que te deu. Porque Ele sabe que você é quem precisa fazer o que os seus filhos precisam que você faça. Então, de uma forma especial, eu estou direcionando e aplicando essa palavra desse momento específico para as mães, porque é um dia especial. E eu estou comparando a nossa figura com Maria mesmo. Porque se no Éden teve uma Eva que comeu do fruto, em Nazaré tem a Maria, que vai para dentro do estábulo, às vezes onde ninguém está vendo, sabe? Às vezes onde não tem holofote, onde não tem fama, onde não tem glamour, onde não tem nada. Mas dela nasce o Salvador. Dela nasce aquele que vai marcar, não uma geração, daquele que vai marcar
a história da humanidade. E, mamãe, dentro da sua casa, esteve, e às vezes não está mais porque já não mora com você, ou ainda está, aqueles que Deus quer usar para marcar a geração que diz respeito ao tempo em que eu e você vivemos. É com esse olhar que nós precisamos levantar todos os dias e lembrar: as misericórdias se renovam. E eu estou, ou eu preparei, quem vai marcar a geração que está acontecendo e que há de vir. Está nas minhas mãos. A salvação está na mão que balança o berço. Principalmente quando essa mão é redimida pelas mãos que tem a marca da cruz. Então, quando tiver difícil, lembra disso. Jesus ressignifica tudo. Maria é Deus salvando a mulher do passado de jugo de peso, da acusação. E Deus coloca Maria no lugar da redenção. O poder não vem de Maria em si. Por isso ela não deve ser adorada. Porque ela por si só não faz nada. É Deus quem faz a obra, como a gente leu, através do Espírito e do próprio Messias Jesus, que nasce em persona, morando dentro de uma mulher pecadora, limitada. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas isso enche o meu coração de alegria. Porque Jesus não é nada do que nós esperamos. Assim como ele não era nada do que os judeus esperavam. Mas ele é tudo o que nós precisamos. Que você se lembre disso. E que nesse Dia das Mães, você possa ter em mente que Jesus está disposto a ressignificar o seu passado de dor com a sua família. Porque ele ressignifica tudo na cruz do Calvário. Então, se onde teve morte, com a perspectiva da cruz, é vida que vai ter. E quem é essa vida? É você que está aqui me ouvindo mesmo. Sou eu. Porque Jesus não vai vir de novo. Ele já veio. E ele deixou o que ele precisava de deixar nas nossas mãos. Hoje é uma manhã de ceia, eu vou te convidar a ficar de pé no seu lugar para você receber os elementos. Enquanto você recebe os elementos, deixe que Deus fale no seu coração algo que Ele ainda tem para falar. Coloque diante dEle as suas limitações, as suas dores, as suas questões. Peça que Ele continue trazendo a revelação para o seu coração, em nome de Jesus. Na noite que foi traído, Jesus tomou nas suas mãos o pão. Tendo dado graças, ele o partiu e disse para os discípulos: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, ele pegou o cálice, apresentou e disse aos discípulos que aquele ali era o simbolismo da nova aliança. Era o símbolo do seu sangue que seria derramado por eles. Eles ainda não estavam entendendo. E Jesus fala para eles fazerem aquilo, esse memorial, até que ele viesse. Então, com essa consciência, pode comer do pão, tomar do cálice e lembrar que Jesus é aquele que te redime. Jesus é aquele que te capacita e que faz o que eu e você não podemos fazer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós queremos relembrar e trazer à nossa memória, Pai, quem Tu és e o poder do Teu sangue naquela cruz. O Senhor nos livra, o Senhor nos ressignifica, o Senhor nos liga ao Pai, o véu se rasgou. Nós temos acesso. Obrigada, Senhor. Queremos fazer isso em memória do Senhor até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus.
Aleluia. Querido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, as consolações, a bondade do nosso Deus e Pai estejam com você, com a sua família, com a sua mãe, com os seus familiares, com a igreja de Jesus reunida aqui na terra, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães. Aleluia.